Bem, meus amigos, bem-vindos a mais um Bate-Papo Ilumina. Essa nossa conversa sobre os problemas do setor elétrico brasileiro. Atualmente, há 2 projetos de lei no Congresso Nacional. Um na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 1917 de 2015, e um projeto de lei no Senado, que é o PLS 232 de 2016. Esses projetos, eles dizem respeito à liberalização do mercado livre brasileiro, ou seja, a ampliação desse mercado, de tal maneira que todos os consumidores, e não apenas uma parte deles, como é atualmente, possam escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Como esse consumidor, ele já faz, por exemplo, para o serviço de telefonia, a chamada portabilidade. O objetivo desses projetos que estão lá no Congresso é configurar um novo modelo institucional para o setor baseado na ampliação do mercado livre, ou seja, na liberação do mercado elétrico brasileiro. Em função disso, o canal Ilumina resolveu fazer uma série de programas sobre o tema, né? Dessa série, 3 programas já estão no ar. Os Bate-Papos Ilumina número 12, que é sobre a experiência internacional de liberalização do mercado, o Bate-Papo Ilumina número 13, que é sobre a experiência brasileira de liberalização dos anos 90 do governo FHC, e, finalmente, o Bate-Papo Ilumina número 14, que é especificamente sobre detalhando o conteúdo dessas leis que estão no Congresso. De tal maneira que hoje, para encerrar essa série, nós convidamos o engenheiro Roberto de Araújo, do Instituto Ilumina, justamente para conversar conosco sobre esse tema, né? E principalmente sobre a perspectiva dos reais problemas do setor elétrico brasileiro, né? Problemas esses que são constantemente apontados pelo Ilumina, né? Pelo Instituto Ilumina, no seu site, no seu canal, enfim, em várias plataformas. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Roberto, por atender o nosso convite, da nossa discussão. E eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte. Por que o Ilumina, desde os anos 90, quando o Ilumina surgiu, ele sempre teve uma posição crítica em relação à liberalização e à mercantilização do mercado elétrico brasileiro? Eu gostaria de começar a nossa conversa por esse ponto, né? Bom, quando a gente pensa em mercado, né, a gente pensa assim numa feira livre, né? A feira livre é uma coisa estável, né? Você tem ali uma oferta e você compra de quem está oferecendo um menor preço e negocia. Então, o que a gente talvez está esquecendo é que o mercado de energia elétrica brasileiro ele não é estável. Ele precisa ser expandido a uma razão muito significativa por ano. Então, se você puder botar aquele primeiro gráfico, que é o gráfico do crescimento da carga, você vai ver que a gente precisa, por ano, basicamente, acrescentar 2 usinas de Itumbiara, ou seja, a cada ano, para manter o equilíbrio, você precisa 2.200 megawatts médios adicionais, senão você desequilibra o sistema. Então, só para ter uma ideia, a usina de Itumbiara ela é a 9ª usina maior usina brasileira. Lógico que tem Itaipu, tem Curuí, mas se você olhar qual é a 9ª usina, está entre as 10 maiores, a usina de Itumbiara é uma delas. E o interessante dela é porque ela tem aproximadamente, a capacidade dela é mais ou menos 1.000 megawatts médios. Então, isso dá uma noção de que você tem que acrescentar 2 usinas por ano para continuar em equilíbrio. Tá? Então, a primeira pergunta é: quem é que expande o sistema? Nesse mercado que se imagina de oferta e demanda, como se fosse uma feira livre, quem é que expande a feira livre? Essa que é a questão. Roberto, a segunda pergunta é sobre as afluências, né? A situação das atuais afluências, né? Quer dizer, continuando, né? Quer dizer, você tem um mercado que se expande
há uma razão bastante forte, a ponto de exigir 2 usinas de grande porte por ano. Se você passar agora as afluências, a energia natural, né, associada às afluências é esse gráfico que apareceu aí. Não sei se você pode botar agora. Esse são as afluências transformadas em energia. Simplesmente se você pega os dados de afluências e turbina-os, né? As afluências em todas as usinas do sistema. Isso, digamos, isso é as afluências turbinadas no sistema atual. Então, repara que do ano onde houve o menor índice de afluências, portanto, a menor energia natural, até o maior, são 2,5 vezes. Ou seja, você tem um sistema que gera energia hidráulica apenas, eu estou falando de energia hidráulica, e que varia 250%. Repare que ali no meio, mais ou menos, está aí o consumo, que é justamente a nossa carga. Nós estamos mais ou menos consumindo por volta de 67 mil megawatts médios. Repare, é claro, evidentemente, que quando você coloca essas afluências, nem todas essas afluências podem ser aproveitadas. Algumas delas podem ser vertidas. Mas isso mostra o seguinte, que na amostragem que nós temos, há situações onde apenas a hidraulicidade seria capaz de atender sua carga. Claro que não vai ser feito isso. Ninguém vai fazer desligar todas as térmicas, desligar todas as eólicas, desligar todas as solares e atender só com hidráulica. Estou apenas mostrando o seguinte, que a variação das afluências é tão grande que você pode acontecer de ser atendido exclusivamente por hidráulica. E outra coisa que mostra que não é só as afluências, há a geografia brasileira fez com que nós temos climas diferentes. No sul nós temos um clima, no sudeste nós temos outro, no centro-oeste nós temos outros, no nordeste nós temos outros. Então, repara que, por decisão do operador nacional do sistema, há anos onde você consegue transferir 5 usinas de Itumbiara do sudeste para o sul e depois o sul nos devolve 4 usinas de Itumbiara. Você tem uma ideia do poder que é essa transmissão. Essa transmissão ela realoca a água. Portanto, você tem, para quem tem uma usina hidrelétrica, a geração dela varia não só porque as ideologias variam, porque as decisões tomadas com base na operação variam. Portanto, se você recebe energia do sul, o operador nacional diz assim, olha, o dono dessa energia do Sudeste, você, por favor, se você desliga a sua usina e começa a guardar água, porque em termos do sistema é melhor. E aí, se você alocar o mercado exclusivamente ligado à geração, estamos mal, porque a variação de geração das energias nesse sistema é muito variável. Essa é a intercâmbio sul-sudeste, você botar o outro, o seguinte. Esse é o norte-sudeste. Reparem só como é que o sudeste comanda o norte manda para o sudeste e vice-versa, né? E eu só coloquei esses dois, mas também tem o norte-nordeste, que é enorme. Então, você repara que outra vez aparece uma mancha ali de 5 mil megawatts. 5 mil megawatts significam 5 usinas do porte de Itumbiara. Então, é esse tipo de evolução da energia variável desse jeito é que nós temos que definir no mercado. Não é simples. Tá? Então, nós sempre chamamos a atenção de que há essa convivência com essa visão, com esse sistema completamente diferente dos outros sistemas. E, a nosso ver, a maneira como isso foi resolvido sempre mostrou que havia um problema por trás da decisão que foi tomada.
Roberto, então, um desses, sem dúvida, aqui, é essa questão, que é a questão das características do setor elétrico brasileiro, das especificidades do setor elétrico brasileiro, o fato dele ter sido concebido como se fosse um sistema só, uma máquina só. Então, a questão de ter uma visão fragmentada disso sempre gerou uma crítica do Ilumina, né? O setor elétrico ele foi imaginado para ser uma máquina só, para operar de uma maneira conjunta, e que toda essa visão que fragmentava, etc., o setor acabava gerando problemas. Na justificativa, Roberto, das leis, os preços mais baixos do mercado livre, em relação ao mercado regulado, eles são apontados como uma prova da primeira, da superioridade desse mercado livre em função do mercado regulado, né? Eu queria saber um pouco disso, quer dizer, isso é um fato ou pelo contrário? Quer dizer, os preços baixos do mercado livre, eles são conseguidos a custas do mercado regulado? A solução que foi dada para se lidar com um sistema tão variável foi a seguinte: bom, então vamos inventar um certificado de energia para cada usina. Nós sabemos que ela é muito variável, mas como nós precisamos de um valor, uma referência, para se você dizer, olha, essa usina aqui está no mercado com esse valor, eu vou inventar um mercado, um valor para essas usinas, um valor, um certificado. Não, por enquanto não precisa do gráfico. Então, nós criamos essa chamada energia assegurada, primeiro foi energia assegurada, depois mudou o nome para garantia física. Quem olha, por exemplo, como é que se calcula a energia assegurada e a garantia física, vai notar o seguinte: o valor que se obtém, ela é resultante de um estudo estatístico. Você faz uma espécie de média. Todo estudo estatístico tem um nível de significância, ou seja, você, na eleição, por exemplo, quando se falava sobre a votação, dizia, bom, 3% mais ou menos, tantos mil votos, mais ou menos 3%, abaixo de 5%, é a mesma coisa. Só que o nível de significância da energia segurada e da garantia física ele é muito alto. Então, uma garantia física pode ser definida por 800 megawatts médios, mas ela pode, por exemplo, ser também 950 ou 750. Então, há uma incerteza muito grande. Apesar disso, como não se pode pensar em certeza num sistema que vai negociar energia, foi definido um valor. Esse é que é o problema do sistema brasileiro. Na realidade, nós deveríamos estar revendo esses valores. Quando você faz o cálculo dessa energia segurada, você faz isso nos leilões. Imagina você, as usinas não existem, você simula um sistema, estabelece um critério de equilíbrio, que é exatamente esse gráfico aí, que diz o seguinte: quando o custo marginal de operação médio for igual ao custo marginal de expansão, né, CMO médio igual ao CME, portanto, aí o sistema está em equilíbrio. E a partir daí você entra em umas fórmulas e calcula a energia, a garantia física das usinas. Só que quem pegar a distribuição dos valores do custo marginal para esse estudo vai encontrar essa distribuição de frequência. Ou seja, quando o sistema está equilibrado, há uma predominância de viés baixos no chamado preço de liquidação de diferenças. Por que chama-se liquidação de diferença? Justamente porque aquilo que você vende não é o que você gera. Então, há uma diferença a ser vamos dizer, liquidada. Esse preço de liquidação de diferenças, quando o sistema está equilibrado, ele tem mais ou menos 70% de probabilidade de ter preços abaixo da média. Então, todo mundo sabia disso. Na realidade, não há digamos, uma descoberta a posteriori. Todas as pessoas que lidam com o New Wave, que fizeram parte
dessas discussões sabem dessa singularidade. Eu conversei isso com o próprio presidente do ONS, com o próprio pessoal da PSR, todos eles sabem disso. Portanto, quando se decidiu adotar esse critério, na realidade, o sistema, na realidade, contém a sua própria contradição. Por quê? Porque quem está no mercado livre prefere fazer contrato de curto prazo. E o contrato de curto prazo, ele está, digamos, com alta probabilidade de ser baixo. Então, para que fazer contrato de longo prazo? Então, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: simplesmente a teoria aconteceu. Quando o sistema está em equilíbrio, e ele foi feito para que esteja em equilíbrio, porque os leilões são feitos para isso, o resultante disso é que o PLD, esse preço de liquidação de diferenças, que é obtido através do custo marginal de operação, e que só beneficia o mercado livre, ele é muito mais barato do que qualquer preço de energia elétrica no mercado cativo. Então, na realidade, por definição, por construção, eu não culpo as pessoas que estão no mercado livre, o mercado livre agiu como se imaginou. Se deixou com que apenas esse mercado consiga aproveitar a vantagem de ideologias favoráveis ou de sobra. E esse daí, por exemplo, é o que aconteceu desde do racionamento. Reparem que ele cai lá no racionamento, o preço cai bruscamente, fica quase que zero, né? Porque você teve uma sobra. A linha azul é o preço que nós pagamos no mercado residencial, só como referência, né? Teve ali um pique de preço, que foi a crise da Bolívia, que a Bolívia ameaçou não entregar o gás, mas isso durou alguns meses. Reparem que o preço de referência no mercado livre, ele ficou basicamente 10 anos baixo, né? Não pode voltar. E, evidentemente, quando você não investe, quando o mercado livre, que ocupa mais ou menos 30% da carga, ele não faz contratos de longo prazo, ninguém constrói uma usina para atender esse mercado, né? Esse mercado, ele, na verdade, foi de carona. E o que aconteceu foi isso aqui. Ó. Reparem que de 2004 até 2013, mais ou menos, a linha vermelha é a garantia física de todas as hidráulicas, e a linha azul é a geração de todas as hidráulicas. Na realidade, as hidráulicas geraram muito acima da sua garantia física, ou seja, elas deram sobras de energia para o mercado livre, mais ou menos, outra vez usando Itumbiara, mais ou menos 2 usinas de Itumbiara por mês você entregou de graça no mercado livre. E, evidentemente, com a falta de investimento, com mudanças climáticas também, nós não estamos tendo mais as afluências que nós tínhamos no passado, nos últimos anos. Elas não estão sendo as mais secas, mas estão sendo as médias secas, né? Apenas a única diferença é o Nordeste, que realmente está tendo o período crítico do Nordeste. E aí você tem esse GSF, que é o Generating Scaling Factor, que é o déficit de geração das hidráulicas, que é o grande problema que nós vamos ter. Né? Ou seja, nós inventamos um sistema onde, quando há saldo de geração das hidráulicas, ele não compensa os déficits de geração. Um negócio inacreditável, porque bastaria, por exemplo, criar uma espécie de imposto ou de fundo que recolhesse uma parte dessa diferença, aí, não vendesse por tão barato, e formasse um fundo que você pagaria uma parte desse déficit das hidráulicas hoje. Isso não foi feito. E pode passar para o seguinte, e olha, reparem só que quando você teve aquele período de preços baixos no mercado livre, justamente a carga foi começando a se encostar na garantia física. Nós não tivemos racionamento. Quer dizer, não, pode voltar um pouquinho. Nós não tivemos racionamento, mas porque a gente sabe que a garantia física está super avaliada. Por que a gente não teve? Bom, primeiro que São Pedro deu 2 anos de afluências espetaculares.
2009 e 2011. Terceiro, segundo, a Eletrobras entrou na sociedade de propósito específico fazendo os investimentos. E, além disso, nós criamos um novo encargo chamado de energia de reserva, que é uma espécie de tapa-buraco da garantia física superavaliada. Todo mundo sabe que está superavaliada, mas se criou uma espécie de encargo chamado energia de reserva. Bom, se você tem uma coisa chamada garantia física, você não deveria precisar de energia de reserva. E reparem o seguinte, agora no final aqui do... Reparem que a linha preta ultrapassa bastante a linha vermelha. Ou seja, nós hoje estamos com excesso de oferta. Ou seja, a carga está praticamente estagnada, a linha vermelha, né, porque isso aqui é a geração total. A linha preta mostra que há uma sobra. Que sobra é essa? Né? Pode passar para o segundo, para o último. Pode passar? Nós triplicamos a oferta térmica. Ou seja, na realidade, nós temos um excesso de oferta, mas uma oferta extremamente cara. E é com esse sistema é que nós temos que lidar, fazer com que esse mercado livre, essa proposta que está sendo proposta já há bastante tempo, na CP33, ela tem que corrigir isso aí. Nós temos hoje um setor hidráulico que está em déficit, ninguém sabe exatamente quem vai pagar isso. Temos uma oferta que, na realidade, não é usada. Né? Na verdade, o Operador Nacional do Sistema ele prefere usar a reserva, ele prefere usar os reservatórios porque ele sabe que as térmicas são caras. Então, digamos, a decisão continua sendo uma decisão ótima, usar a poupança que ele tem. Se, pela proposta que está nos novos modelos, nos novos projetos, todos passarem a fazer parte da expansão, eu queria saber o seguinte, você acha que o preço vai continuar baixo como ele é hoje? Aí a gente volta para primeiro gráfico. Né? Primeiro, a pergunta que nós vamos ter que fazer é o seguinte, será que a nossa carga vai ficar estagnada durante muito tempo? Eu espero que não. E carga estagnada, consumo estagnado, significa com economia estagnada. Bom, se a gente conseguir melhorar a economia, evidentemente, nós vamos precisar de novas usinas. Eu até acredito que possa funcionar com o mercado parado. No mercado que não precisa de novas usinas, você está trocando energia. Mas se você precisa de novas usinas, e ao que me parece, a CP33 está querendo definir uma coisa chamada lastro, que seria alguma qualidade que a usina tivesse e que devesse ser valorizada, independente da energia. Mas eles não querem mudar a maneira como a energia é precificada. Pelo menos, pelo que eu entendi, continua valendo o mercado de energia com um preço de referência típico do PLD. Então, na realidade, há uma proposta de despacho independente, né? Eu acho uma loucura, porque significaria que a lógica do ONS fica bastante relativizada e a maneira como é que isso reflete no mercado. Ou seja, o PLD, se continuar tendo um viés de baixa, se ele não tiver um viés de baixa, o sistema está desequilibrado. Ele só está equilibrado quando o PLD tem um viés de baixa. E se aí todo mundo, não tanto faz ter 30% a carga inteira se aproveitando de preço de curto prazo, nós não vamos expandir o sistema outra vez. Eu queria perguntar, porque essa questão a questão do lastro, né? Ela tem muito a ver com a questão de contratação, de capacidade, quer dizer, nos outros lugares onde você aplica isso, a ideia é sempre você... Roberto, você podia desligar o seu microfone, porque aí, se você puder desligar o seu microfone, dá menos microfonia, né? Peraí. O que eu queria perguntar para você é isso, por exemplo, que toda essa discussão de contratação de capacidade é uma discussão que está há muito tempo no setor, desde as crises lá da Califórnia, mas quando a gente imagina contratar lastro, contratar capacidade,
para garantir a confiabilidade e a expansão do sistema, em um sistema térmico é uma coisa, né? Num sistema hidráulico é bastante diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, essa coisa complicada do setor elétrico, quando você tem hidráulica, e não basta você contratar capacidade, né? Porque como é que fica a questão da água, né? Não é esse tipo de problema, né? Não é simplesmente transpor a questão da capacidade dos países térmicos para os países hidráulicos, né? Veja bem, hoje em dia, né, no passado, nós tínhamos apenas como fonte de energia intermitente, não é intermitente, fonte de energia despachada, mas com muita incerteza, as hidráulicas. Hoje, nós temos fontes de energia não despachadas e com muita incerteza. Por exemplo, as eólicas e a solar. Eu sou muito otimista quanto a complementariedade das eólicas da solar com o sistema hidráulico, desde que se reconheça que existe um papel de coordenação para ser feito, né? Que é justamente o que o ONS faz. Não me parece que isso possa ser traduzido em preço, né? Porque eu fico imaginando quem é que ninguém compra de uma eólica, né? Quer dizer, compra de uma eólica desde que ela tenha possibilidade de ela adquirir energia das hidráulicas ou das térmicas. Na verdade, ninguém sabe. Você compra energia e não sabe de quem. É uma ilusão daquele negócio, uma ideia assim de que você está com um telefone, você liga para uma usina, escuta, me manda aqui 10 mil megawatts que eu estou precisando. Isso não existe no Brasil, né? Na realidade, você pode até fazer isso, mas quem está te atendendo simplesmente são as usinas que o operador nacional mandou gerar. Então, essa relação do consumidor dificilmente vai ser feita através de um preço real, vai ser feita através de um preço virtual. Eu temo o seguinte, de que nós vamos perder coordenação. Isso é que é o pior. Nós vamos esquecer, por exemplo, eu até vou falar sobre o caso que eu estou acompanhando mais, que é o caso da solar. Você hoje já está vendo conflitos entre a geração distribuída e distribuidoras. Claro, as distribuidoras não querem que ninguém tenha geração distribuída porque você perde receita. E, na realidade, ninguém está percebendo o seguinte: quem tem uma geração distribuída está para o operador nacional do sistema com uma redução da carga. Se existe uma redução da carga, só duas coisas podem acontecer. Ou o operador diminui a geração térmica, ou ele guarda mais água. Então, o telhado que não tem geração distribuída está sendo beneficiado. Então, na realidade, há um benefício sistêmico no solar que não está sendo colocado em pauta. Na realidade, você não vê isso na CP33. É tudo traduzido através de preço. Não vejo como você traduzir isso. Existe um benefício que é sistêmico. Quer dizer, imagina os telhados do Brasil, todos com fotovoltaicas, a carga toda durante o dia diminui. E você guarda água. Se você guarda água, algum benefício está acontecendo. Ninguém guarda água. Aliás, tem sim. Tem uma situação onde isso não valeria nada. Todas as usinas cheias, os reservatórios totalmente cheios, sem espaço para nada. Aí realmente não adianta para nada. Mas nós não vamos atingir mais esse valor, isso de jeito nenhum. Roberto, essas questões, elas são questões que são bastante difíceis e são bastante complexas, né? E quando a gente observa o que está lá no projeto de lei, não existe nada relativo a isso, quer dizer, tudo é remetido a estudos futuros, etc, etc. Enfim, há uma enorme indefinição, inclusive nessa questão fundamental, que é a questão da separação entre lastro e energia, nas leis que estão sendo discutidas no Congresso, né? Outra coisa, Roberto, é o seguinte, quer dizer, existe uma distância muito grande entre essas propostas que estão aí, que é a liberalização do mercado, e a questão, e também a privatização da Eletrobras, né? São duas coisas colocadas na mesa atualmente, e a agenda real do setor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre qual é essa agenda real do setor. Quer dizer, se a gente quisesse realmente resolver os problemas do setor elétrico brasileiro, quer dizer, quais seriam as questões fundamentais para se resolver isso, né? Para avançar nisso?
Olha, como você sabe, já contamos isso várias vezes, até na página do Lumina há uma descrição da nossa participação lá no início do governo Lula, justamente por essa incerteza da energia associada à hidraulicidade, naquela época vamos dizer, o fator importante era esse, nós sugerimos que, aliás, podia ser o lastro, né? A contratação fosse por capacidade. Porque se há uma coisa que é fixa, e que está nos manuais da turbina, no manual do gerador, é a potência da usina. Então, essa estrutura existe em outros países, chamada o contratante majoritário. Você imagina um sistema funcionando, imagina que você vai precisar de tantas usinas de tantos megawatts para gerar energia. Ou seja, o governo, quando faz o planejamento, ele banca o contratante majoritário. Ele imagina, eu vou precisar de tantas usinas hidráulicas, tantas usinas eólicas, vou fazer uma conta aqui, vou saber se essas usinas são capazes de atender um mercado de tantos megawatt-hora. Então, ele contrata megawatts para atender uma. Então, não é nenhuma novidade fazer isso. E o operador nacional do sistema ele simplesmente recebe o sistema pronto e faz exatamente isso. Ele opera as usinas para gerar os megawatts-hora. Agora, naquela época, se decidiu não fazer isso, porque isso necessitaria de um organismo, que poderia ser até o próprio ONS, ou a própria Câmara de Comercialização, que ela seria contratante dos megawatts que garantissem os megawatt-hora. Isso foi rejeitado, e isso poderia ser interpretado como estatização. E, infelizmente, Bicalho, nós estamos nessa febre, nós estamos doentes. A sociedade brasileira está doente, ela não está admitindo nenhuma estrutura que pareça com o Estado. Né? Infelizmente, o Estado continua mandando a nossa vida, mas você pensa que está diminuindo o Estado, e na realidade não está. Então, por exemplo, já estou um pouco mudando um pouquinho essa resistência ao lastro. Porque se o lastro realmente for, em algumas situações, a potência, e for exigido no Mercado Livre que se contrate a potência por longo prazo, a gente pode estar resolvendo algum problema. Eu acho que é impossível a gente imaginar que, dado que caminhamos todo no sentido de mais mercado, e estamos apostando que agora o mercado vai ser 100%, que nós possamos aventar a hipótese de ter um contratante majoritário de potência, por mais lógica que tenha isso. Eles não vão fazer de jeito nenhum. Então, eu estou achando que talvez seja o caso de a gente rediscutir essa questão do lastro, para ver se pelo menos uma parte da necessidade de contratação de longo prazo e da expansão possa ser feita por isso. Roberto, uma última questão aqui, na verdade, duas questões, né? O resultado final das duas últimas reformas, tanto a reforma do governo Fernando Henrique e depois as reformas do governo do PT, né, com o governo Lula e com o governo da Dilma, o resultado final dessas reformas foi uma maior desestruturação, né, do setor elétrico do país, concretamente. O que eu pergunto para você é o seguinte: isso pode acontecer com a nova reforma? Quer dizer, essa nova reforma, ela, nos moldes que ela está colocada hoje, ela pode desestruturar mais ainda o setor elétrico? Nós temos amostras de que já ocorreu, né? Na época da privatização, você vê que houve uma espécie, inclusive até um gráfico bastante interessante dos aportes do BNDES ao setor elétrico. Você repara que em 97 teve um pico. Aí quem olha aquilo ali, e fala assim, opa, poxa, o setor elétrico está investindo em novas usinas. Não, não era verdade. O setor elétrico estava se financiando para comprar usinas prontas. A privatização foi financiada pelo BNDES. Logo depois, há uma queda brusca do financiamento do BNDES e veio o racionamento. Ou seja, o que nós estamos numa situação muito engraçada, porque na realidade você reparou que, em termos de garantia física, nós estamos com uma sobra. Então ninguém pode dizer assim, olha, vamos ter racionamento. Não. Se ligar todas as térmicas caras, a gente aguenta qualquer coisa. Ou seja, na verdade vai haver um racionamento via preço.
com certeza vai ficar mais caro ainda. Agora, o que pode acontecer é que, se a gente entrar numa nova fase, de que existe um mercado que não é incentivado a contratar com contratação de longo prazo, e que a Eletrobras vai ser vendida, nós estamos outra vez naquela situação. Nós estamos vendendo usinas prontas. Há aquela ilusão de que com certeza vai entrar muito investimento estrangeiro. Já, tá vendo? O investimento voltou. Sim, o investimento voltou para comprar usina pronta. Não tem usina nova. Não tem emprego novo. Né? O investimento entrou no Brasil para simplesmente comprar os ativos. E isso é que eu acho perigoso. Quer dizer, perigoso porque, a não ser que a gente não cresça mais. Que também, do jeito que a gente está, com as medidas contrativas da economia, na realidade, eu estou abismado com as medidas, eles não estão percebendo que a economia está se contraindo. Na verdade, a, a necessidade de arrecadação cada vez menos provável. Né? Então, eu não sei se isso daí quanto tempo vai durar. Mas, se por acaso voltarmos a crescer, nós vamos talvez ter uma repetição daquela experiência da década de 90. E para fechar, então, uma última pergunta, que ela não é, não é simples, né? Que eu tinha conversado contigo. É claro que se você não tiver um país, você também não precisa de um setor elétrico, né? Evidente. Mas imaginando que o Brasil ele continua, né? A necessidade de você ter energia elétrica continua, supondo que você tenha algum tipo de projeto de país, essa seria a última pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Depois de décadas, né, estudando, discutindo o setor elétrico brasileiro, né? Se você tivesse o poder, né, de apontar uma direção para esse setor, na qual esse desenvolvimento podia ser útil para o desenvolvimento econômico do país, do desenvolvimento social, né? Que direção seria essa, Roberto? Depois de tantos anos de sereno, tantos anos de janela, vendo, discutindo esse setor, se você tivesse num momento de otimismo, botafoguense, tá certo? Qual seria essa direção? Olha, se eu pudesse escolher, olha, o setor elétrico ajudaria o país fazendo isso. O que seria isso? Olha, eu tenho discutido com outras pessoas e, na realidade, nós relaxamos muito no Brasil o papel da transmissão no Brasil. Se nós mantivermos a transmissão ela pronta para responder a variações de elétricas decorrentes de usina eólica e usina solar, nós vamos ter uma grande vantagem. O problema é que nós relaxamos isso. Né? Inclusive, há um lobby de se dividir o setor e não ter mais esse sistema integrado. Né? Porque quem responde rapidamente a variações de carga que surgem quando você adota como fontes cada vez mais importantes solar e eólica, são as hidráulicas. Portanto, agora, se elas não estiverem bem conectadas ao sistema, os problemas elétricos não forem resolvidos, eólica e solar, que é uma solução energética, vai virar um problema elétrico. Então, eu sou extremamente favorável a que se faça um estudo sistêmico com todos os impactos das solares e eólicas. Eu estou impressionado, por exemplo, eu até conversei isso com o Barata lá do IBMS. O solar, somado aos eólicos no Nordeste, é impressionante como ele estabiliza. Ele estabiliza, porque justamente no período de sol, venta menos. Então, se você somar a geração solar com a geração eólica, você vê que ela está muito mais constante. E é a melhor coisa que tem. Né? Quem é dono de um site, de um local de usinas eólicas, seria ótimo para ele poder instalar também um solar junto. Porque aí ele tem um eólico solar que seria mais estável do que só eólica ou só o solar. Então, há uma série de coisas que podem ser feitas. E o Brasil está muito atrasado no solar. Né? A Alemanha já aconteceu de anos que ela tem quase 30% de energia solar. O Brasil está com 0,35% de solar. Então, eu acho que, em termos de fonte, nós temos tudo. Né? O Brasil tem tudo. Tem rio, tem vento, tem sol, tem tudo.
O Brasil só não tem mesmo organização para organizar em benefício da sociedade. Vamos ver, vamos torcer. Bom, meus amigos, queria agradecer enormemente a presença do Roberto aqui conosco. Com esse programa, nós encerramos essa série sobre liberalização do mercado. São 4 programas, né, do Bate-Papo Ilumina, discutindo esse tema. Eu acho que o Instituto Ilumina deu uma contribuição para o debate que fica disponível lá no nosso canal, Ilumina, né? Então, convido a vocês a irem lá no canal Ilumina, a assinar, né, o canal e clicar lá no sininho para vocês terem as notificações, receberem as notificações quando tiverem, quando houver novos vídeos. Bem, então, obrigado a todos e nós nos vemos no próximo Bate-Papo Ilumina.